Falando especificamente de política, agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, rebateu as críticas do PT, que atribuiu a ele a investida dos Estados Unidos contra o PIX. A gente tem um trechinho, vamos acompanhar. E a fake news de hoje, o PT dizendo que eu vou acabar com o PIX. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O PIX já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir não. Com Bolsonaro, o PIX é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu PIX, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o PIX e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o PIX. Agora não vai ser diferente. O PIX é um legado do presidente Bolsonaro. O PIX é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias. Inclusive, sobre isso, vou voltar a conversar com a Denise Campos de Toledo, porque, é claro, a gente já está nessa guerra de narrativas políticas, né, Denise? Começa, bate de lá, bate de cá, a história de taxa de PIX já veio, já foi desmentida. É isso, é uma das grandes fake news. Então, Flávio Bolsonaro está se defendendo, alegando que o governo o acusou de tentar acabar com o PIX, de fazer com que os Estados Unidos tomem medidas contra o PIX aqui no Brasil, mas ele recorreu também a uma fake news, que foi exatamente essa narrativa lá no passado, que houve inclusive queda de popularidade do governo por conta disso. Era outro tipo de medida que se tomava na época. Se queria um controle maior das transferências, não era para taxar, era para se saber a destinação de recursos, que essas transferências podem esconder ilegalidades, que transferências ilegais e transferências de valores que, sem pagamento de impostos de outras origens, e não em relação à transferência do PIX. Então foi uma fake news que na época colou muito, houve impacto inclusive na popularidade do governo, então fica essa guerra de narrativa. E o governo aproveita o fato de Eduardo Bolsonaro ter trabalhado nos Estados Unidos e assumido em diversos vídeos que ele defendia as medidas, as sanções contra o Brasil por conta do processo que o pai dele enfrentava, que o ex-presidente Bolsonaro enfrentava aqui no Brasil, que acabou na condenação e na prisão dele, em todo esse histórico que nós sabemos. E Eduardo Bolsonaro, em várias ocasiões, se manifestou através das redes sociais, assumindo esse poder que ele teria junto ao governo Trump para a imposição de sanções de tarifas contra o Brasil, para pressionar politicamente o país, pressionar o judiciário. Então tem essa associação e é só uma estreia aí, uma antecipação do que a gente vai ver durante a campanha, não é? E a gente acabou de falar agora há pouco, Dora Kramer, vou até chamar ela de volta, mas ela tinha falado, acho que uma frase foi assim, mais do mesmo. Essa eleição é sobre, então, pensar a próxima e mais do mesmo. Era isso, né? Pois é, mas olha só, tem uma diferença aí. Você nota, porque na época em que a direita inventou que o governo ia taxar o PIX, o governo demorou para reagir, ficou ali até que essa história, chamada narrativa, colou e foi um prejuízo muito grande de popularidade. O que faz o Flávio Bolsonaro agora? Reage imediatamente, relembra, ressuscita aquela mentira de que o governo ia taxar o PIX, mas faz a luta. O que me chama a atenção é a agilidade, né? Diante da lentidão do governo. Então, o que ele demonstra é uma capacidade de reação muito grande. Não comete o erro do irmão lá atrás, de se vangloriar, de ter insuflado, provocado o tarifaço, o que foi um tiro no pé, e o Flávio, candidato, faz exatamente o contrário. Isso dá para notar, agora já tem uma diferença de estratégias de comunicação de campanha. Redes sociais já sendo muito usadas e me lembrei até agora de uma agenda, uma das primeiras de Flávio Bolsonaro que eu cobri aqui quando ele ainda estava se colocando como pré-candidato, em que se anunciou ali para empresários aqui em São Paulo como um Bolsonaro mais suave. E essa narrativa mesmo que rola aí nos bastidores, então, dessa pré-campanha de se apresentar como alguém menos radical do que a família Bolsonaro.